Resumo semanal, novela, Os 10 Mandamentos, 18 de dezembro de 2017 a 22 de dezembro de 2017. Inscreva-se nosso canal. Capítulo 105, segunda-feira, 18 de dezembro de 2017. Diante dos 4 amalequitas, Arão se controla para não partir para a briga e Moisés tenta manter a calma. Um dos ladrões pede pressa na entrega dos pertences e Moisés entrega o anel. Em meio à tensão, Moisés oferece comida aos assaltantes e eles estranham a atitude do pastor de ovelhas. Ur percebe a tristeza de Enutimiri e ela confessa que, apesar de todos os anos sem notícias, ainda sente falta do filho. Armos insiste em ter Safira como uma de suas dançarinas, a jovem fica irritada e ameaça ir embora. De forma falsa, Korá tenta ganhar novamente a confiança de Datan que se incomoda com o assunto e interrompe a conversa. Eldad e Zelofead ficam preocupados com o mal-estar de Anram e o aconselha a ir para casa. Apo que não se solidarizar com o problema do escravo e manda todos voltarem ao trabalho. Pazer não consegue esconder a preocupação e confidencia a Simut que está muito espantado com a atitude de Nefertari em querer se livrar de Ana. Karoma fica surpresa ao ouvir a rainha pedindo para preparar Ana para Ramsés. Judite revela a Tais preocupação em ver o rei interessado na filha. Tais tenta acalmar sua dama, mas alerta quanto ao ciúme de Nefertari. Jairo insiste nas provocações a Oséias. O hebreu tenta manter a calma, até que não aguenta mais e reage aos ataques do feitor. Ana se desespera ao receber a notícia de que terá que se deitar com Ramsés e Karoma tenta acalmá-la. Bakhmut repara na felicidade anormal do rei. Ramsés tenta disfarçar, mas entrega o motivo de tanta alegria. Apesar de ter mandado Karoma preparar Ana, Nefertari está decidida em não deixar que Ramsés se deite com a dama. Leila desabafa com Garrigi e diz não saber o que fazer com os conflitos que envolve sua família. Apo que se alegra ao receber a notícia de que Ana foi escolhida pelo rei. Ele acredita que assim se torne um nobre. Nefertari tenta disfarçar os ciúmes diante de Ramsés que está ansioso e feliz pela noite. Safira não consegue esconder o desconforto com os olhares dos clientes da casa de Senete. Armos tenta acalmá-la e a elogia pelo trabalho. Dando continuidade ao seu plano, Nefertari se mostra atenciosa com Ana e tenta animar a jovem oferecendo a ela uma bebida. Ana termina de beber e é conduzida pela própria rainha até Ramsés. O faraó fica encantado com a beleza de Ana. Percebendo o medo da dama, ele oferece uma taça de vinho para distraí-la. Ao se virar para pegar a jarra, ele é surpreendido com o desmaio da jovem. Capítulo 106, terça-feira, 19 de dezembro de 2017. Ramsés vai até Ana desmaiada no chão e grita pelos guardas. Ikeni e um oficial entram e o rei pede para chamar Pazer e Nefertari. Junto de Karoma, a rainha não segura a ansiedade para saber se seu plano funcionou quando Ikeni chega apressado para avisar sobre o ocorrido. Abigail fica emocionada ao ouvir de Zelofead que Moisés é o Salvador. Em oração, Leila pede perdão por ter se afastado de Deus. Bezalel se aproxima e, em meio à conversa, conta a Leila que decidiu ir morar na vila. Ur pede a Uri que tenha mais paciência com Leila e Bezalel. Ao ouvir as palavras do pai, Uri resolve seguir seus conselhos. Rancorosa Bina exige que Korá lave a louça e critica o trabalho do marido. Korá se revolta com a postura da mulher e a humilha. Datan chega e com raiva Bina solta um olhar ameaçador para o marido. Enquanto aguarda os tios Bak pergunta a Auliab se ele já foi à casa de Senete. O jovem hebreu fica surpreso com o questionamento e com a ajuda de Débora tenta explicar de uma forma superficial. Enquanto trabalha, Safira é observada por Apo que se aproxima da moça na intenção de levá-la para o quarto.
De forma seca, Safira recusa a proposta e avisa que está lá apenas para fazer a limpeza. Shibali tenta convencer o amigo a não ir morar na vila, mas Bezalel está certo da decisão. Enutimiri sonha com o retorno de Moisés e acorda ofegante. Urque dorme ao lado, desperta com um susto e conforta a princesa. Joquebebe mexe no baú e encontra o manto que foi de Moisés. Anram se aproxima e, emocionados, eles divagam sobre os desígnios de Deus para o filho. Anram vai até a casa de Corá preocupado com o ocorrido. Bina e Corá tentam manter as aparências e fingem emoção com as palavras do tio. Na tentativa de fazer Safira uma dançarina, Armos obriga Karen a se juntar ao plano dele e acusa Safira de roubo. Bezalel conta ao avô sobre a decisão tomada. Ur tenta fazer com que o neto pondere e o jovem fica pensativo. No trabalho da confecção dos cestos, Miriam entoa uma música em hebraico, emocionando Eliseba e Joquebebe que cantam também. Enquanto caminham, Arão fica animado com a proximidade da chegada ao Egito. Na ansiedade de reencontrar a família, eles encontram forças em continuar a caminhada sem descanso. Capítulo 107, quarta-feira, 20 de dezembro. Capítulo 107, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017. Firmes no objetivo, Moisés e Arão observam a cidade diante deles. Hansa se mostra irritado com a demora na recuperação de Ana. Agindo de forma cínica, Nefertari tenta acalmar o marido, mas Ramsés não está disposto a esperar por mais tempo e desiste da dama. Ainda muito debilitada, Ana recebe os cuidados de Pazer, enquanto Simut e Karomá não escondem a preocupação com o que pode vir a acontecer com a jovem. Uri conversa com o pai sobre como Bezalel está triste. Ur concorda e lembra que o neto ainda mantém um conflito interno. Karen traz uma bela roupa sensual para Safira e tenta convencê-la a aceitar o trabalho. Escolha, Safira assente. Joquebebe vai até a casa de Bina e pergunta por notícias de Safira, mas recebe uma resposta rancorosa. Em conversa com Ramsés, Meketri recebe a notícia que Ana adoeceu. Karomá conta a Simut que Ana não quer tomar a mistura com medo de ter que se deitar com o rei. Simut fica preocupado e alerta sobre a gravidade da situação. Enquanto trabalha, Anram passa mal mais uma vez, causando preocupação em Eldad e Zelofead. Débora serve água a Datan e ouve uma cantada do rapaz. Auliabe assiste irritado e é contido por Eleazar. Moisés e Arão entram na cidade com os rostos cobertos para não serem reconhecidos antes do tempo. Enquanto caminha, espantado com as obras e estátuas de Ramsés, Moisés esbarra em Yunet e se assusta com o estado dela. Uri desabafa com Leila sobre a tristeza de Bezalel. Ela finge não saber o motivo para não chatear o marido, mas acaba contando que o filho deseja ir embora do palácio. Thais conta a Judite sobre a saúde de Ana. A dama fica muito preocupada e para acalmá-la Thais promete levar Judite para visitar a filha. Pazer conversa com Nefertari sobre Ana. Ele fica assustado com a falta de compaixão da filha e percebendo que foi longe demais, Nefertari se desculpa. Pepe é consolado por Karomá ao ouvir as humilhações de Amenhotep, que faz questão de demonstrar seu poder. Joquebebe tem uma grande surpresa ao atender a porta e encontrar Moisés. Ela abraça o filho e Miriam também se junta a eles em um emocionado reencontro. Em casa, Eliseba tem a mesma emoção ao ver Arão na porta. Bina se espanta ao ouvir de Corá que Safira está trabalhando na casa de Senete. Enquanto isso, a jovem se prepara para a primeira apresentação como dançarina e não esconde o medo diante da situação. Bezalel conta ao avô que tomou uma decisão e vai deixar o palácio. Anram chega do trabalho junto com os netos e repara na euforia de Miriam e Joquebebe. Moisés aparece e surpreende o pai, que fica emocionado. Capítulo 108, quinta-feira, 21 de dezembro de 2017.
Anram e Moisés se abraçam muito emocionados. Arão chega trazendo mais emoção à família. Zelofeade agradece a esposa pela grande mulher que ela é, mas Abigail demonstra tristeza por não poder dar um filho ao marido. Aproveitando a família reunida, Anram relembra os momentos difíceis vividos por eles e pelo povo hebreu, emocionando a todos. Apesar da escolha de Bezalel, Ur se mostra orgulhoso com a decisão do neto e avisa que será necessário cuidado ao falar com o rei antes de deixar o palácio. Bina tenta impedir Corá de sair de casa e é humilhada pelo marido que já não se intimida mais com as ameaças dela. Baque tenta mais uma vez saber o que acontece na casa de Senete, mas Débora e Auliabidis conversam. Em sua primeira apresentação, Safira atrai todos os olhares da casa. Karen fica enciumada por nunca ter visto uma reação assim. Karoma tenta animar o filho que ainda está triste com as palavras de Amenhotep. Ela explica que o menino precisa ser forte diante dos insultos do príncipe. Bezalel interrompe a briga dos pais e fala para Uri que agora precisa seguir o caminho que acha certo. Leila se emociona com as palavras, mas Uri não aceita a decisão do filho. Bezalel sai decepcionado com a falta de apoio do pai. Corá tenta entrar na casa de Senete e é barrado por um segurança. Armos se aproxima e não permite a entrada do chefe dos escravos por não o considerar digno para o ambiente. Mecatri avisa que precisa sair para visitar um fornecedor, mas Tais o seduz para convencê-lo a ficar em casa. Shibali fica encantado ao ver Ana dormindo e toca no corpo da moça. Ela acorda e eles iniciam uma conversa amiga, apesar do interesse a mais do rapaz. Apaixonados, Ramsés e Nefertari falam do triângulo amoroso do passado. O rei confessa sentir falta de Moisés, mas ela fica incomodada quando o marido brinca com um possível novo amor na vida do hebreu. Na casa de Joquebebe a família canta e dança reunida. Anram aproveita o momento e chama Arão e Moisés para conversar no quarto e abençoa os filhos. Armos tenta convencer Safira a receber seu primeiro cliente. Diante da recusa da jovem, ele se mostra compreensivo, mas Apuque, Jairo e os demais frequentadores lamentam. Interessado em conhecer melhor o tio, Oséias inicia uma conversa com Moisés e se mostra disponível em ajudar no que for preciso. Antes de dormir, Joquebebe e Anram conversam emocionados sobre o dia especial. Ao acordar, Joquebebe faz um afago no marido e percebe algo estranho. Anram não acorda. Miriam, Moisés e Oséias se assustam com o grito vindo do quarto e levam um choque ao perceber que Anram está morto. O patriarca é sepultado sob uma forte emoção. Bina reage surpresa ao ver Arão. O escravo hebreu faz um discurso que emociona a todos. Ele fala sobre os motivos de sua fuga do Egito e revela que Moisés está ali. De imediato, Moisés não é reconhecido, até que uma voz grita o nome do príncipe hebreu. Moisés olha para o povo e fala que Deus o enviou para libertar os hebreus da escravidão. Espantados, os presentes se comovem com a fé de Moisés. Capítulo 109, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017. Diante dos hebreus que prestam as últimas homenagens a Anram, Moisés conta para todos sobre a sua verdadeira origem e revela a seu povo o chamado de Deus. Corá intervém no discurso de Moisés e diz não acreditar que ele é o libertador dos hebreus. Arão convoca os anciãos e os demais hebreus para explicar como tudo aconteceu. Bezalel decide deixar o palácio e deixa Leila emocionada. Ela diz que sente orgulho do filho e que gostaria de partir com ele, mas que precisa fazer companhia para o marido. Tais e Judite vão até o palácio para visitar que permanece fraca. Bezalel se despede de Uri e o deixa contrariado com a sua decisão de sair do palácio. Os hebreus voltam para o trabalho e Apuque fica enfurecido com a demora dos escravos. Nadabe enfrenta Apuque ao ouvir o feitor desdenhar Anram.
Outros escravos se juntam a Nadab e formam uma parede humana, deixando claro que estão preparados para tudo. Pazer conversa com Ana e diz que ela deve tomar a medicação, ou poderá morrer. Ana aceita a fórmula do sacerdote e o deixa aliviado. Ana implora para a mãe tirá-la do palácio. Bezalel pede permissão a Ramsés para deixar o palácio e deixa o faraó contrariado. Karen diz para Safira que ela tem jeito para trabalhar na casa de Senete, mas a novata fala que prefere fugir a virar prostituta. Karen, no entanto, fala que Armos é um homem perigoso e que é capaz de tudo para proteger seu investimento. Apo que fala para Jairo que a irmã dele está muito doente e Oséias ouve a conversa, ficando preocupado. Eliseba e Inês se mostram preocupadas com a reação de Apo e Ramsés ao saber da volta de Moisés e Arão ao Egito. Cínica, Nefertari diz a Tais que, se é da vontade de Ana, a dama pode deixar o palácio. Shibali não esconde a tristeza ao saber que Ana deixará o palácio. Bezalel vai até a casa de Abigail e pede abrigo, deixando a tia e Débora felizes com a decisão do rapaz. Tais diz para Ana que quer que ela volte a trabalhar para ela, deixando a moça contente. Nefertari comemora a saída de Ana do palácio. Zelofeade conta a Bezalel que Moisés voltou para libertar os hebreus e deixa o rapaz radiante. Os hebreus se reúnem para ouvir as palavras de Moisés a Arão, que se colocam diante do povo. Arão conta aos hebreus sobre a sarça ardente e muitos ficam desconfiados, entre eles Corá, Datan e Abiram. Outros hebreus, no entanto, ficam maravilhados com as palavras dos irmãos. Para provar que diz a verdade, Moisés joga seu cajado no chão, que se transforma em serpente, deixando todos maravilhados.